E a primeira delas que eu quero dizer, então, é que Deus busca homens e mulheres inteiramente consagrados. E eu estou colocando essa palavra que eu acho que eu nem deveria pôr, inteiramente, porque quando a gente fala de ser consagrado, você tem que ser por inteiro. Não existe consagração, né? Meio termo. Mas, infelizmente, eu diria que em nossos dias as pessoas falam muito em consagração, mas não vivem realmente a consagração. E é por isso, então, que eu resolvi colocar esta palavra e dizer que homens e mulheres inteiramente consagrados. E o que significa isto? Significa que são pessoas que vivem 100% para Jesus. Viver 100% para Jesus não é viver 100% para um ministério dentro de uma igreja. Não é isso. Porque muitas vezes a gente confunde, né? Quando a gente fala de pessoas consagradas, logo a gente pensa que tem que ser um pastor, tem que viver inteiramente. Não é isso. Mas de viver 100% da sua vida para Jesus. Que todas as dimensões da área da sua vida sejam voltadas para a glória de Jesus. Que todos os papéis que você exerce no seu dia a dia, ora você é marido, ora você é esposa, não é? Ora você é mãe, ou é pai, ora você é o empregado, ou é o patrão, ora você está servindo a Deus de maneiras diferentes, mas que você seja sempre 100% para Jesus. Amém? Então Deus busca homens e mulheres que vivem para realizar a sua vontade. E Jesus nos ensina a orar isso, para que a vontade dele seja feita, né? Isso nós oramos, tanto quanto é feita no céu, seja feita aqui na terra. Então ele busca pessoas que estão dizendo: Senhor, eu quero ser a resposta dessa oração. Eu quero ser essa pessoa que o Senhor vai usar 100%. Eu quero ser essa pessoa que vai obedecer o Senhor em todo o tempo. Então são pessoas que vivem longe do pecado. São pessoas que não se associam com o pecado. São pessoas que vivem proclamando e vivendo o amor de Deus, seja por meio de palavras, ou seja através das suas ações. Mas elas vivem inteiramente para Jesus. Isso é viver consagrado. É viver consagrado mesmo em meio a um mundo de pecado. Porque Jesus não nos chama para sair do mundo. Ele ora para o Pai, lá em João 17, e diz ao Pai: Pai, eu não rogo para que os tire do mundo, mas para que o Senhor, sim, os santifique, os sustentem no meio deste mundo. Então, nós temos que viver uma vida consagrada a Deus, 100% a Deus, no meio deste mundo. Para que aqueles que não conhecem a Deus possam conhecê-lo por meio de nossas vidas, através de mim, através de você. É este homem, essa mulher que Jesus está buscando. E você é este homem, essa mulher que ele está buscando. Mas é preciso que você se disponha a isto. É preciso que você se coloque para essa tarefa intencionalmente. Intencionalmente. É necessário haver em nós a intenção de ser e de fazer, para que o Espírito Santo possa nos levar a essa realização. E eu acho muito interessante, porque nós podemos pensar, mas como nós podemos viver consagrados a Deus em meio a todo este mundo? E eu penso que, para nós vivermos dessa forma, nós precisamos cuidar com a nossa mente. Cuidar com aquilo que você vai deixando dominar o seu pensamento. E aí, existe um processo que eu acredito que faz parte disso. Você precisa também cuidar do seu coração. Porque a mente e o coração estão muito atrelados nesse processo. Nós temos a tendência de nos desviarmos, muitas vezes por aquilo que os nossos olhos veem, nós começamos a desejar, e aquilo começa então a entrar em nossa mente, e nós deixamos que isso chegue ao nosso coração e domine então todo o nosso ser, a nossa alma, como ser humano, como essência de ser que somos. E é por isso então que eu acredito que o apóstolo Paulo, e eu quero ler esse texto com vocês, Filipenses capítulo 4, verso 8,
Quando ele está escrevendo a esta igreja lá na cidade de Filipe, ele fala aos irmãos algo que é imprescindível para nós também hoje, para que a gente possa guardar nosso coração, guardar nossa mente. Paulo adverte os irmãos, dizendo as seguintes palavras: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isto é, nossa mente precisa estar cheio daquilo que é o quê? Verdadeiro, que é correto, que é puro, que é amável, que é nobre, que é de boa fama, para que nosso coração também permaneça assim, puro. Então, Paulo está chamando a atenção dessa igreja para que eles estejam com as suas mentes sempre voltadas nestas coisas. Por isso, nós precisamos cuidar daquilo que invade a nossa mente. E isso, gente, passa por aquilo que nós lemos, porque você começa, então, vamos assim dizer, plantar, né, lançar sementes na sua mente, a partir daquilo que você lê, a partir daquilo que você assiste. Então você precisa sim cuidar com as coisas que você está lendo, com as coisas que você assiste, com as coisas que você ouve, que também, né, faz parte deste processo. E Paulo está então nos chamando a atenção. Você precisa avaliar as coisas, para que você possa viver consagrado ao Senhor. Homens e mulheres inteiramente consagrados não se misturam com falcatruas, não se associam com a imoralidade que reina em nosso mundo, não se vendem através de troca de favores. São homens que lutam contra a corrupção, mulheres que lutam contra a injustiça, lutam pela paz, lutam pela igualdade social, lutam pelos direitos do ser humano, seja qual for a classe social a que ele pertence, a sua cor. Eles lutam sempre pelas bandeiras de Deus, pelas bandeiras do reino de Deus. Homens e mulheres inteiramente consagrados, não se entregam aos vícios que dominam, muitas vezes, o ser humano. E se a gente fosse falar aqui de vício, existe dos mais diversos, vocês sabem da lista. Eles não se deixam ser dominados, porque eles são cheios do Espírito de Deus. Homens cheios do Espírito de Deus possuem domínio próprio, são humildes, mansos. Homens e mulheres inteiramente consagrados vivem como Daniel. Daniel é um bom exemplo. Na Babilônia, ele vivia em meio ao paganismo, mas ele vivia naquele lugar com uma vida de oração e uma dedicação inteira para Deus. Ainda que estivesse habitando em terras estrangeiras, em terras de grande idolatria, de imoralidade, mas ele se manteve consagrado ao Senhor. Jamais Daniel deixou de orar a Deus e de viver em consagração. Mesmo quando o rei, não é, colocou um decreto que proibia, mas ele não deixou que aquilo o intimidasse. Ele ia lá e cumpria a sua parte com o Senhor em oração, devoção, por amor a Deus. E foi por essa fidelidade a Deus que Deus o libertou lá da cova dos leões.
E dessa forma o nome de Deus foi exaltado. E o rei, vendo o livramento de Deus na vida de Daniel, mandou que todos, a partir daquele dia, adorassem o Deus de Israel. Porque existia um homem, no meio da imoralidade, do paganismo, consagrado ao Senhor. Jesus está buscando hoje homens e mulheres dispostos a isso. Jesus histórico, e quando a gente fala de Jesus histórico, nós estamos falando de Jesus, aquele que viveu, né, na história entre nós, não o Deus antes da fundação do mundo, como ele era, mas o homem que ele foi entre nós. Jesus foi um homem inteiramente consagrado. Ele viveu um amor altruísta, em todo o tempo. Viveu para servir e não para ser servido. Ele viveu para cumprir a vontade do Pai. E ele sempre afirmou isso. Ele disse que a vontade do Pai era o seu alimento, né? Aquilo que o fortalecia, ele queria dizer, era aquilo que o fazia caminhar todos os dias. E de tal forma que ele viveu sua vida entregue inteiramente, consagrada ao Pai, que o Pai o exaltou sobre todos os nomes. Jesus se tornou o único nome pelo qual o homem pode encontrar salvação. Não há outro nome na terra. E não adianta você buscar qualquer tipo de outro intercessor. Não existe. A Bíblia diz que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. O Pai o exaltou sobre todos, sobre todo nome. E somente Ele pode interceder a nosso favor. Veja as palavras do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. É Bíblia. Ah, mas diz lá na igreja tal que o santo, a santa, aí não existe. A Bíblia diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Jesus, o homem histórico, conseguiu viver inteiramente consagrado. Por quê? Porque ele vivia uma vida de oração constante. Assim como nós falamos de Daniel, Jesus era um homem também de oração. Jesus sempre buscava durante as madrugadas se retirar para orar. E eu acredito que era neste período de oração que Jesus então alinhava suas vontades com as vontades do Pai. Era neste período de oração que ele também renovava suas forças para cumprir a vontade do Pai no outro dia. Mais um dia, né, que ele estaria servindo, mais um dia que ele estaria curando, mais um dia que ele estaria de frente com religiosos, confrontado, sempre tendo que estar atento a tudo, porque sempre estavam fazendo armadilhas para ele. E era nesse tempo de oração que eu acredito que Jesus alinhava todas as coisas, se preparava para ir e servir.